Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com Edgar Moria, do Instituto Internacional de Neurociências de Macaíba. Bem-vindo ao Café Filosófico. É muito bom ter você aqui para falar sobre um assunto tão interessante, né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre neuroengenharia. Neuroengenharia. Então, vamos começar com o básico, né? O que exatamente é neuroengenharia? Então, neuroengenharia é uma combinação de duas áreas, neurociências e engenharias. Aí, neurociência, você pode estudar desde células até o comportamento de um ser, por exemplo, ser humano. Então, nós estudamos lá em Macaíba, parte celular, molecular, comportamento, e agora nós agregamos ferramentas da engenharia para melhorar a análise, entender a complexidade do sistema nervoso. Com isso, dentro da neuroengenharia, nós podemos agora entender o funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, e propor agora soluções para patologias, como, por exemplo, Parkinson, lesão medular e assim por diante. Então, você tem agora uma nova área, criando técnicas, dispositivos, de uma forma que 10, 20 anos atrás as pessoas consideravam que era uma ficção científica. E hoje é uma realidade em plena Macaíba, aqui no Rio Grande do Norte. Dispositivos, por exemplo, assim, tipo, que tipo de dispositivos a gente pode pensar? Interfaces, por exemplo. Então, o que é mais comumente falado, interface homem-máquina, ou interface cérebro-máquina. Então, nós podemos colocar um eletrodo na superfície da sua pele, da sua cabeça, registrar a atividade do seu cérebro e transformar isso. Então, a gente aplica agora um processamento de sinais para extrair informação desse seu sinal cerebral. E aí você pode controlar o seu computador com o sinal do seu cérebro, por exemplo. Ou controlar, uma vez que você consegue controlar o computador, na realidade, tecnicamente, você pode controlar qualquer coisa. O acendimento de uma lâmpada, o ar-condicionado, ou, por exemplo, próteses, né, E próteses para reabilitação. Próteses para membro superior, próteses para membro inferior. Então, você pode controlar agora um dispositivo que ele pode te ajudar no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua reabilitação também. Então, como se fosse umas órteses que você poderia vestir para melhorar a sua qualidade de vida, pensando na reabilitação, por exemplo. Tem várias áreas dentro da neuroengenharia, como é que se divide? Essa é uma parte bem interessante da neuroengenharia, porque ela agrega conhecimentos de diversas áreas. Robótica, tecnologia, nanotecnologia, processamento de sinais, biologia. Então, todos esses profissionais hoje, eles trabalham juntos. E esse é o grande desafio para o Brasil, que tem uma formação na graduação bastante segmentada. E na neuroengenharia você trabalha muito interdisciplinar, né? Totalmente interdisciplinar. Então, você utiliza conhecimento da matemática, da física, da engenharia para propor agora formas de analisar dados ou criar dispositivos que são aplicados dentro da biologia, para você recuperar funções. E você faz essa passagem do orgânico para o sintético, né? Que a gente é uma máquina de carbono, mas a gente está começando a se conectar com máquina de silício. O que está acontecendo na realidade não é nem passar do biológico para o sintético. É a integração. Integração. Então, provavelmente, daqui a pouco nós teremos pessoas no dia a dia utilizando dispositivos como se fossem marca-passos e aquele dispositivo é útil para aquela patologia que ele tem ou para evitar outras patologias. Então, você nem sabe que você vai ter uma doença porque o dispositivo ele está agindo. Tem várias categorias de dispositivo, né? Você estava falando que tem a interface... Cérebro-máquina, que aí você pega o sinal direto do cérebro para enviar para o equipamento, ou uma interface homem-máquina. O mouse, por exemplo, do computador é um tipo de interface homem-máquina. Mas você pode usar o movimento do seu corpo, você pode usar sinais agora do seu músculo, do seu nervo, a sua voz. Então, você pode usar outras informações do seu corpo para interagir
com o ambiente. Agora, essas interfaces, elas são todas externas, né? Eu coloco eletrodos aqui. Existem interfaces internas? Isso, nós temos tanto interfaces externas, nós chamamos não invasivas. Sim. Então, nós criamos uns sensores que você coloca sobre a pele, registra a informação do seu corpo ou pode também aplicar estímulos. Essa é a não invasiva. E a invasiva, que você pode implantar no seu músculo, pode implantar no cérebro ou na medula, e esses sensores e atuadores, eles captam os sinais do... Como é que isso funciona? Assim, até onde vai ou essas eles captam ou eles estimulam. Então, você tem esses eletrodos que eles podem agora registrar esses biopotenciais, ou eles podem registrar agora movimentos do seu corpo, como sensores inerciais, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, medindo agora o ângulo, a aceleração do seu corpo e utilizar essa informação para controlar algo que você perdeu o controle naturalmente. Então, você poderia agora criar um dispositivo que controla o seu equilíbrio se você não tem mais o equilíbrio natural. Uhum. Então, você pode estimular e também pode registrar. E agora o que se tem são loops que você estimula e registra. Agora, por exemplo, acoplando processamento em tempo real. Isso tem que acontecer em tempo real. Você não vai ficar esperando que algo acontece agora. Você espera 5 segundos para que a ação aconteça. Então, agora vem o processamento em tempo real. Essa é uma parte da engenharia que precisa de muito desenvolvimento. Então, você precisa de computadores potentes, apesar que hoje... Para poder dar uma resposta em tempo real. Em tempo real. Apesar que hoje o nosso celular ele é tão potente quanto mais potente que o computador que levou o homem à Lua, mesmo assim, quando você registra vários sinais biológicos, o processamento desse sinal em tempo real, ele leva um certo tempo para você extrair uma informação que seria o comando do seu cérebro para um dispositivo. Então, você quer que isso aconteça em menos de 200 milissegundos. Então, menos de 100 milissegundos. Para não ter um lag, né? Para não ter um lag, você mexe e fica esperando acontecer algo. Você não vai gostar de interagir com algo que demore tanto. Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico. A gente está conversando com o Edgar Moret sobre neuroengenharia, não é isso? E, sei lá, parece bem novo, né? Isso parece bem fantástico. Então, seria interessante se você pudesse falar mais sobre até onde vai as possibilidades dessas interfaces. O que se pode fazer com isso? O que se pode fazer com a neuroengenharia? Então, na realidade, ela não tem limite hoje. Que nós estamos, na neuroengenharia, você está unindo o biológico com o sintético. Então, você pode utilizar agora, você pode recuperar funções por patologias, tanto para educação como para movimentos perdidos ou para cognição. Se eu tive uma zona do meu cérebro comprometida, eu posso fazer um implante cerebral, uma prótese cerebral? Essa é uma das áreas, por exemplo. Então, voltando no registro de sinais. Se é possível você implantar eletrodo, registrar a atividade de um cérebro, decodificar aquela informação, então você pode agora adicionar uma memória externa para armazenar informações nessa memória externa. Então, nós fizemos em 2013, registramos a atividade de um cérebro aqui no Rio Grande do Norte, no modelo animal, e enviamos essa informação para um outro cérebro nos Estados Unidos. E o outro modelo animal, praticamente, ele tinha que fazer a mesma coisa, do que o animal que estava no Brasil. Só que ele só fazia isso com a informação recebida direto no cérebro dele. Então, é uma comunicação de um cérebro para o outro, direto. Então, um animal aqui, né, em Macaíba, mandou um sinal, um pensamento, isso. E o corpo, um outro animal nos Estados Unidos, executou a ação. Ele recebeu aquela informação direto no cérebro dele e aí ele teve que tomar a mesma decisão. Então, é como se eu estivesse fazendo algo que você não estivesse vendo, eu penso aqui, tomo a minha decisão, registro a minha informação e passo agora para o seu cérebro. E aí você sabe agora o que você tem que fazer. Então,
É como se o animal dos Estados Unidos tivesse aprendido uma coisa que o animal daqui aprendeu. Isso, só que por uma comunicação direta de um cérebro para o outro. E qual que é a importância disso? Você abre perspectivas agora para justamente recuperar funções de um cérebro que teve um acidente vascular, por exemplo, um derrame, ou teve um acidente, perdeu uma parte do cérebro, ou uma doença neurodegenerativa, como é o caso do Parkinson, do Alzheimer. Então você pode agora criar esses dispositivos que vão ajudar um cérebro que a recuperar a saúde dele. Exatamente. Só que agora é uma rede neural que seria externa. Interessante. A pessoa poderia usar isso também para, por exemplo, como a gente vê nos filmes de ficção científica, para aprender um determinado conteúdo? Tem trabalhos já nesse sentido. Quando você treina um modelo animal, pega essa informação e transfere para um outro. Então, a hipótese seria que essa transferência facilitaria o seu aprendizado. Então, isso está em teste, mas é uma hipótese para ser provada. Então, com a sua atividade neural, você passa para um outro cérebro para facilitar ou acelerar o aprendizado daquele outro modelo ou aquele outro cérebro. Ou você faz um movimento, eu pego essa informação do seu movimento, passo para uma outra pessoa e aquela pessoa vai aprender, por exemplo, um movimento esportivo mais facilmente ou mais rápido. Seria uma possibilidade. Outra coisa que eu acho que também pelo menos é um sonho que eu tive já muitas vezes, compor, né? A pessoa compõe músicas na cabeça, eu acho que muita gente faz isso, né? Imagens, etc. Sim. E eu vou poder transferir isso diretamente para o computador, ele já vai poder fazer o registro das composições que eu faço em mente. Por coincidência, sem uma conexão cérebro-cérebro nossa, mas estava discutindo isso com um aluno ontem. Imagina que eu coloco eletrodos no seu cérebro não, na sua eletrodos de superfície. De superfície, sem ser um invasivo. Sem ser o invasivo. É o eletrodo de eletroencefalografia, que ele fica na superfície. E agora, esses eletrodos, eles são processados em tempo real para compor música. Então, em diferentes estados, diferentes horários do dia, essa informação do seu cérebro poderia começar a compor músicas que ninguém nem imagina. Então, essa é uma possibilidade que talvez em breve aí você tenha alguma coisa lá de Macaíba. Então, aí você disse que são 16... pensando em 16 eletrodos. Nós temos uma touca com 16 eletrodos. Colocando 16 eletrodos, nós poderíamos agora extrair informações de 16 eletrodos, só que cada eletrodo nós extrairíamos outras dimensões dentro de cada eletrodo. Então ficaria agora, até para processamento computacional, isso exigiria bastante máquina, que agora você passaria de muitas dimensões, que você tem a frequência, você tem amplitude, você tem outras componentes dentro de um eletrodo só. E o interessante disso é que o cérebro ele poderia aprender por ele mesmo. Então, ao invés de você ensinar a pessoa a compor, ela poderia, em função do feedback, aprender a fazer, por exemplo, composições que ninguém nem imagina, nenhuma inteligência artificial estaria desenvolvendo agora. Isso é tudo muito empolgante, né? Agora, será que não precisaria de tempo também para a pessoa se adaptar a essa interface? Porque também pode ser que não seja como mágica, né? Talvez precise de um tempo de aprendizado. Como é os experimentos que foram feitos, como é que isso acontece? Demora até o indivíduo que está com os eletrodos conseguir manipular? Não, para usar a interface é muito rápido. Então, se você tem um feedback com os eletrodos aí na sua cabeça, você tendo um feedback, seja visual no monitor, ou seja auditivo, observando o feedback, eu começo a controlar. Você começa a controlar. Então, por exemplo, já é usado, nós temos isso, você pode controlar o seu estado basal entre você ficar mais calmo e mais excitado. Excitado no sentido de alterar... Empolgado. Então, eu posso te pedir para relaxar, pensar em algo bastante relaxante, pensa aí numa
no mar, olhando para o mar, e aí eu posso pedir para você começar a fazer contas matemáticas. E entre esses dois extremos eu consigo agora decodificar quando seu cérebro está relaxado e quando ele está agora estressado, pensando em como resolver um problema difícil. Um problema difícil. Então eu tenho esses dois extremos. Aí eu posso utilizar essa informação para você controlar agora algo no computador que vai te dar um feedback para você ficar relaxado. Então aquela informação do seu cérebro, quando ficar vermelho, por exemplo, significa que você está muito estressado. Então eu posso, observando as cores, já usar para controlar... você mesmo controlar o seu estado, entre aspas, de relaxamento ou de nervosismo. Então é como se fosse um biofeedback. Então você pode usar isso para relaxamento, mas você pode usar isso para movimento, para compor. Se eu preciso entrar num estado de atenção diferente, eu posso... Agora, você disse que ele capta, mas ele também estimula, né? Isso. A interface ela pode estimular. Isso. Eu posso fazer... sentir coisas a partir da interface. Isso. Então você registra com o eletrodo de EEG, está registrando a informação do seu cérebro. Aí eu posso devolver isso agora em forma de visão, no monitor, por exemplo, de um computador, ou auditivo, ou na sua pele, estimulando com vibradores ou aplicando microchoques, que aí você tem uma sensação. Posso causar uma sensação na sua pele de tato, por exemplo. Então, essa devolução de informação faz com que você aprenda a usar a interface muito rápido. E aí você pode usar isso para controlar um movimento, para você relaxar. Agora, uma pessoa, por exemplo, de olhos fechados, eu poderia estimular uma pessoa a ver uma determinada imagem a partir dessa interface. Se você colocar um eletrodo agora assistir de estimulação, filme, por exemplo, aqui nessa região do córtex visual, quando você estimula, aí você está estimulando uma área do córtex que está relacionada com a visão. Aí você pode enxergar flashes, por exemplo. Imagens aleatórias, porque o córtex visual está hiperestimulado, né? Imagens aleatórias ou imagens mais regulares. Por exemplo, já tem casos que tem implantes com esses eletrodos agora no cérebro, no córtex visual. Só que esse implante agora ele não registra, ele estimula. Aí o que eu faço? Eu ligo ele numa microcâmera e coloco aqui no meu óculos. Uhum. Então, eu não enxergo, essa informação visual está entrando nessa microcâmera, ela é convertida em microestimulação e estimula o meu córtex visual. Mas eu não enxergo porque eu sou cego. Mas agora, com esse dispositivo... Já é possível fazer isso hoje, em 2020? Já é possível, já tem gente usando. E a diferença é, as câmeras não têm a mesma resolução que a nossa retina. Sim. Então, ao invés de você enxergar com essa resolução que nós temos agora, você vai enxergar algo mais quadriculado, como as câmeras digitais de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, você vai enxergar pixelado. Mas a pessoa ela consegue reconhecer, por exemplo, letras, números. Se você apresentar, ela é cega, mas com essa câmera ela consegue converter em microestimulação. Agora, a gente não consegue deixar de pensar num outro aspecto, né, que é, por exemplo, temos tudo isso à disposição, eventualmente as pessoas vão ter os seus respectivos Google Brains, Sim. né, e a propaganda, né? Sim. Então, na verdade, eu posso ir dormir e acordar com vontade de comer miojo, porque... Pode. Sem dúvida. Na realidade, isso já acontece diariamente. Com a internet normalmente, né? Com a internet, na rua, na TV, aonde você vai, você está sujeito a essa estimulação. Então, isso já está acontecendo. A diferença é que com essa interface, realmente, você pode agora colocar uma informação diretamente dentro do cérebro. Colocar você pode memórias também. Por memória, você pode colocar cheiro, você pode colocar visão. Então, pode ser, então, um território perigoso, né? Ele pode ser, não, ele é um território perigoso, tanto é que é necessário que dentro da neurociência se discuta justamente a ética. Então, nos Estados Unidos, o maior congresso de neurociência, nesse congresso tem especificamente módulos só para discussão da ética na neurociência. Que uma vez que você sabe, você conhece como modular um sistema nervoso, você modula o comportamento. Então, realmente é necessário esse tipo de discussão.
Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico, a gente está conversando com Edgar Moria, certo? Do Instituto Internacional de Neurociência de Macaíba, e a gente está falando sobre neurociência de forma geral. A gente já falou sobre interfaces cérebro-cérebro, né? Que é a transmissão de dados de um cérebro para outro a longa distância. A gente já viu as interfaces cérebro-máquina, cérebro-máquina, cérebro-cérebro, que é o dado controlando a máquina. O que mais a gente tem dentro da neuroengenharia? Por exemplo, você mencionou uma coisa que era dispositivos de saúde para o controle e prevenção de... Como é que isso vai? Que dispositivos? Um outro exemplo que nós temos é o que a gente chama de neuromodulação. Então, nós utilizamos esses eletrodos agora, que são implantáveis na medula. Então, de um modelo animal com Parkinson, a gente implanta esse eletrodo dentro da medula. Então, você já deve ter visto alguém com Parkinson, ele tem dificuldade para iniciar um movimento. Então, se eu tenho Parkinson, estou sentado aqui e você pede para eu levantar, eu tenho muita dificuldade para iniciar o movimento. Então, eu fico parado praticamente o dia todo. Com esse eletrodo implantado na medula, quando você liga a estimulação, no nosso caso, o modelo animal ele começa a se mexer normalmente. Nós publicamos isso em 2014. Com um implante, um animal com Parkinson, ele recupera o movimento. Então, primeiro ele é treinado a fazer um movimento de pegar alimentos e colocar na boca, que são movimentos complexos pensando no sistema nervoso. Ele teve que aprender isso, demorou bastante tempo para aprender. Depois você deixa esse animal com parkinsonismo. Então, ele fica parado, ele tem dificuldade para iniciar um movimento, como se fosse o paciente mesmo. Agora, você implanta eletrodo na medula e aplica uma estimulação elétrica. Quando você liga a estimulação, esse animal ele volta a se mexer, ele vai lá, pega comida, come normalmente, quase que normal. Isso foi feito com o modelo animal. Qual é a parte interessante disso? Então, primeiro foi provado com modelos animais e hoje no mundo tem pelo menos 4, 5 laboratórios testando isso em seres humanos e está funcionando. Então, essa metodologia que você implanta eletrodo na medula, ela recupera o movimento no Parkinson, nos pacientes. Então, ele volta a andar, volta a comer sozinho, volta a escovar os dentes sozinho, tomar banho, ele ganha independência. Então, se você pensar, é um dispositivo implantado, estimulando essa medula e restaurando o movimento do seu corpo inteiro, praticamente, né? Era algo que você não conseguia imaginar 15 anos atrás, 20 anos atrás, que no Parkinson tivesse essa solução. Agora, isso, por exemplo, porque a gente tem um incremento de memória, a gente tem um incremento de saúde, é como se, na verdade, a partir da neurociência, a gente pudesse se tornar, na verdade, uma nova espécie, né? Um novo tipo de evolução, não é isso? Sim. Existe essa discussão do quanto que a ciência, na realidade, ela vai transformar o ser humano num outro ser. Um super-humano, né? Um super-humano, que ele vai viver muito mais, ele pode agora não ficar doente, porque se por exemplo, eu faço seu perfil genético, eu posso agora, em função de um banco de dados de milhares de pessoas no mundo, eu posso agora ver qual é a possibilidade de você ter uma determinada doença. E na mínima evidência disso, eu já recebo um alarme, né? E hoje você já tem técnica para fazer edição de gene. Então, daqui a pouco nós teremos pessoas que vão viver 150 anos. Isso é daqui a pouco já, não é daqui a pouco pensando em 100 anos, não. E a grande vantagem... E a influência que isso pode ter para o pensamento também, porque pelo que você falou, eu posso até eu mesmo controlar os hormônios que eu tô, as emoções que eu vou sentir hormonalmente, né? E eu posso ter uma memória absurda, isso pode melhorar, na verdade, não sei se melhorar, mas modificar completamente a forma que eu penso e vejo o mundo, né? Essa evolução tecnológica que possibilita viver mais, ela vai provocar tudo isso. Então, nós temos que repensar, por exemplo, os relacionamentos sociais. Se você vai viver 150 anos, como serão os casamentos? Provavelmente isso muda. Quais são as doenças que vão começar a aparecer? Que elas não estão sendo agora
estudadas e previstas. Então, doenças neurodegenerativas, nós sabemos que elas acontecem quanto mais tempo você vive, maior a chance de você ter Alzheimer, Parkinson. Isso é fato. Uma vez que você começa agora a ter essa possibilidade de edição genética para evitar que você tenha esse tipo de doença, você vai viver certamente muito mais. Mas vão aparecer outras coisas. Podem aparecer outras coisas e aí você pode ter agora lesões por causa de acidentes. Então, aí você teve um acidente, agora como que você recupera isso, já que você não vai ter outras doenças e vai viver muito mais. Então, essa forma de interface possibilita agora essa outra forma de reabilitação. É como se fosse uma reabilitação do futuro, só que ela já é presente. Você cria agora dispositivos que te ajudam a viver melhor, tendo uma doença ou não. Então, esse é o tipo de pesquisa que está começando a ganhar corpo no Brasil. Surpreendente. Nosso tempo acabou, foi muito interessante, na verdade precisaríamos de muito mais tempo para poder falar sobre isso de uma forma mais completa, mas muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de neuroengenharia aqui. Esse foi o Café Filosófico, a gente falou com Edgar Moria sobre neuroengenharia, né? E quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico, a gente tem uma página no Facebook, Café Filosófico UFRN, a gente tem um canal no YouTube, Café Filosófico TVU, e é isso. Até a próxima.